Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Serenity Dinard tinha 9 anos na época dos fatos e vivia em Rockerville, Dakota do Sul, Estados Unidos, e assim que ela nasceu, ela foi dada à adoção pelos seus pais biológicos e então passou a viver em um lar para crianças. Até os seus 4 anos de idade, ela passou por vários lares adotivos, ela ia para casa de uma família, ficava um tempo, por algum motivo acabava não dando certo e eles devolviam ela ao abrigo infantil. Então ela passou aí por várias casas até os seus 4 anos de idade. Quando ela chegou aos 4 anos, ela foi finalmente adotada definitivamente pelo casal Chad e Darcy Dinard. Eles descreveram a Serenity como sendo uma menina brincalhona, feliz, ativa, cheia de energia, fazia muitos amigos quando ela saía para brincar na rua de casa, ela também adorava cantar e ver filmes e também andar de bicicleta. No começo estava indo tudo muito bem, porém o casal Chad e Darcy, que tinham adotado a Serenity, começaram a ter alguns problemas conjugais e então em 2013, cerca de 2 anos depois que eles tinham adotado a Serenity, eles se divorciaram e passaram a viver separados. Com isso então, a Serenity passou a ficar a maior parte do tempo com o seu pai e também ficava ali alguns dias na casa da mãe Darcy. Eventualmente, o pai e a mãe se casaram novamente com outros parceiros. O pai dela, Chad, inclusive chegou a ter outros 3 filhos com a sua nova esposa, que se chamava Cassandra. Como nós podemos ver, a vida da Serenity foi bem difícil desde o início, desde o seu nascimento, com todas essas mudanças, todos esses lares adotivos, também depois o divórcio dos pais e ela passar a conviver com os padrastos, que querendo ou não eram sim uma nova família, e todas essas mudanças, então, trouxeram aí alguns efeitos negativos para a vida da Serenity. Algum tempo depois do divórcio dos seus pais, eles começaram a perceber que a Serenity estava com alguns comportamentos estranhos. Alguns dias ela acordava super carinhosa com eles, brincalhona, abraçava, beijava, dizia que os amava, e em outros dias ela era muito fria quando eles tentavam demonstrar algum apego com ela, algum carinho, ela se recusava, dizia que eles não eram os pais dela de verdade e ficava ali muito irritada e causava um grande desconforto. E isso foi ficando cada vez mais frequente e então eles levaram ela para uma consulta com um psiquiatra. A Serenity acabou sendo diagnosticada então com um transtorno de apego reativo, que é um transtorno que acontece com frequência em crianças de 0 a 4 anos que passam por essas situações de adoção repetidas vezes. Isso acontece porque a criança vai para um lar adotivo, começa a se apegar na nova família e depois alguma coisa não dá certo e ela acaba sendo retirada de lá e entregada para outra família. Então ela começa por todo esse processo novamente de se acostumar, de se apegar às pessoas, confiar nelas e depois, mais uma vez, ela tem a sua expectativa quebrada, ela é retirada dessa família e tem que se adaptar a uma nova. E então isso vai trazendo um grande transtorno ali para a criança, que acaba ficando desconfiada, não consegue mais confiar nas pessoas e ela sempre pensa que aquela nova família onde ela está não vai durar muito tempo, que eles vão acabar devolvendo ela. Então, como uma espécie de defesa, ela cria isso de não querer se aproximar das pessoas, de recusar o afeto e manter elas à distância. Então era isso que a Serenity estava fazendo com seus pais Chad e Darcy. A Serenity também foi diagnosticada com transtorno disruptivo de desregulação do humor, que é um transtorno que traz mudanças drásticas de humor para a criança e o adolescente. Em sua maioria do tempo, eles sentem uma extrema raiva, irritação, ficam sempre chateados, mal-humorados e até mesmo agressivos. Isso também acaba afastando as pessoas e causando problemas de convívio em casa e na escola. Os pais da Serenity então iniciaram
iniciaram um tratamento psiquiátrico com ela, ela estava sendo acompanhada por profissionais e eles estavam fazendo o melhor para ajudá-la, mas infelizmente as crises só aumentavam e eventualmente a Serenity passou a fugir de casa. Ela planejava essas fugas e quando os pais tinham ali um minuto de descuido, ela saía para a rua e ficava escondida, observando as pessoas procurarem por ela. Segundo o seu pai Chad, ele percebia que a Serenity fazia isso de propósito porque ela gostava de ver as pessoas se preocupando e procurando por ela. Então ela nunca ia muito longe, ela passava apenas alguns minutos, no máximo algumas horas fora, mas sempre próximo de casa, e depois de algum tempo ela se deixava ser encontrada e voltava para casa. Esses episódios aconteceram várias vezes, inclusive a polícia local já conhecia o caso da Serenity, porque os pais dela acionavam a polícia quando isso acontecia, e então a polícia sempre ajudava a procurar e levar ela de volta para casa. Às vezes até acontecia de os policiais verem a Serenity na rua, eles nem mesmo sabiam ainda que ela tinha fugido de casa, mas como eles já a conheciam, eles pegavam ela e levavam de volta para casa dos pais. No fim de 2018, então, esses transtornos da Serenity estavam muito piores, ela estava fugindo de casa cada vez mais e também com aquelas crises de humor, então os pais ficaram com muito medo de uma dessas ocasiões acabar acontecendo algo de ruim para Serenity, enquanto ela estivesse sozinha na rua ou até mesmo dentro de casa, que ela pudesse se machucar, e então eles resolveram procurar outras opções para tentar ajudar a filha. E foi aí que eles procuraram a instalação infantil Black Hill, que é uma instalação especializada em ajudar famílias e crianças enfrentando problemas emocionais e comportamentais. Lá existiam vários tipos de tratamento, uns a criança podia passar lá o dia e depois os pais buscarem à noite, outros eram em tempo integral, então a criança passava basicamente a viver lá, mas recebia visitas dos pais. Então, como o caso da Serenity já estava bastante grave, os pais decidiram colocar ela nesse programa integral. Assim ela ficaria todo o tempo lá na Black Hill, eles poderiam visitá-la nos fins de semana e ela estaria em terapia constante. E eles ensinariam ela ali a lidar com esses transtornos e também tinham sessões com a família para ensinar também eles a lidar com esses episódios. Em julho de 2018, a Serenity foi então para Black Hill. O tratamento dela deveria durar até setembro de 2019, então era aí mais de um ano de tratamento, e durante esse tempo, como eu disse, a família passou a visitar ela uma vez por semana nos finais de semana. Inicialmente, a Serenity foi mantida em uma espécie de protocolo de segurança por conta daquelas fugas dela, e então sempre tinha que ter alguém junto com ela, sempre alguém de olho, ela nunca podia estar sozinha para poder evitar que ela aproveitasse um momento de descuido e conseguisse de alguma forma fugir ali da instalação. Então ela ficou alguns meses sobre a vigilância desse protocolo de segurança. Em janeiro de 2019, já tinham alguns meses que a Serenity estava lá no tratamento, então eles decidiram suspender esse protocolo de segurança e dar mais liberdade para ela. Porém, na última semana de janeiro, pouco tempo depois desse protocolo ter sido retirado, a Serenity tentou sim fugir da instalação. Não se tem muitos detalhes de como foi essa tentativa de fuga dela, porém ela foi encontrada e então eles voltaram com o protocolo de segurança e voltaram a observar ela de perto. Porém, esse protocolo não durou muito tempo, durou cerca de apenas uma semana e ele foi suspenso novamente no dia 2 de fevereiro de 2019. No dia seguinte a essa suspensão, dia 3 de fevereiro de 2019, por volta de 10h45 da manhã, a Serenity estava com outras 6 crianças e 2 funcionários da Black Hill no ginásio ali da instalação brincando. E então a Serenity combinou com uma coleguinha dela que era para essa coleguinha distrair os funcionários enquanto a Serenity iria mais uma vez tentar fugir da Black Hill. Elas conversaram então e essa coleguinha concordou, e então a coleguinha saiu correndo do ginásio e gritando para poder chamar a atenção dos funcionários, e um deles foi atrás dela para poder trazer ela de volta, enquanto o outro ficou observando as crianças. Nesse momento, então, a Serenity se aproveitou e saiu correndo também do ginásio para o lado oposto. O funcionário viu no momento que ela saiu correndo, mas ele tinha ali as outras crianças para olhar, então ele não foi imediatamente atrás da Serenity.
Ela conseguiu então sair do ginásio, saiu correndo por todo o estacionamento, cruzou todo o pátio até chegar no portão de saída da Black Hill e conseguiu sim sair lá de dentro para a rua. Nesse momento em que ela conseguiu sair lá de dentro, ela saiu correndo e então tinham duas mulheres que estavam chegando de carro na instituição para deixar uma criança e elas viram esse momento em que a Serenity saiu correndo e perceberam que tinha alguma coisa errada. Uma das mulheres então entrou na instalação para avisar um funcionário de que uma criança tinha saído correndo, enquanto a outra mulher permaneceu no carro observando para onde a criança ia para poder manter ali os olhos nela e conseguirem encontrar. A mulher que entrou na instituição avisou um dos funcionários, ele rapidamente pegou o rádio para poder avisar os outros funcionários dessa fuga, porém ele não conseguiu entrar em contato com a grande maioria da equipe, isso porque eles estavam com os rádios sintonizados em canais diferentes, então grande parte dos funcionários nem receberam a mensagem de que uma criança estava fugindo. Enquanto isso, a mulher que ficou no carro observando a Serenity observou ela caminhar por cerca de 50 metros ao longo da rodovia, até que lá na frente tinha uma curva na estrada com várias árvores, então quando a Serenity virou, a mulher perdeu ela de vista e não sabia mais dizer para onde ela tinha ido. Vale ressaltar que a Black Hill ficava em um local bastante afastado, ela não ficava dentro da cidade, ficava em uma rodovia ali que era bastante deserta, praticamente ninguém passava por ali, e em volta tinha muita floresta, uma mata às vezes até mesmo densa, e também vários rios e riachos. E além disso também, como não passava quase ninguém naquela rodovia, não tinham muitas estradas secundárias, na verdade não tinha nenhuma estrada secundária ali, era apenas a rodovia que passava em linha reta e não tinha como uma pessoa entrar ou sair daquela rodovia por bastante tempo. Bom, como eu disse, depois de a Serenity caminhar por cerca de 50 metros, a mulher que tinha ficado observando ela no carro acabou perdendo ela de vista. Então a mulher que entrou na instalação para avisar sobre a fuga voltou para o carro e as duas foram juntas dirigir através da rodovia para ver se encontravam a Serenity e levavam ela de volta. Porém, as mulheres dirigiram na mesma direção que a Serenity tinha ido por cerca de 6 quilômetros, depois elas viraram e voltaram de novo até a Black Hill e dirigiram no sentido oposto, porém elas não encontraram a Serenity. E como eu disse, aquela estrada era toda em linha reta, não tinham estradas secundárias, não tinham casas perto, então a única alternativa era se a Serenity tivesse entrado na floresta para que as mulheres não pudessem vê-la ali na estrada. Aproximadamente 5 minutos depois que a Serenity tinha fugido, 4 funcionários da Black Hill começaram finalmente a procurar por ela, mas eles começaram a procurar dentro da instalação mesmo, ali nos quartos, no ginásio e no pátio, apesar de as testemunhas terem visto ela saindo correndo para o lado de fora, mas mesmo assim eles procuraram lá dentro mesmo por vários minutos e depois então eles ligaram para o supervisor. Nesse momento não tinha nenhum supervisor na Black Hill, só os funcionários mesmo, então eles ligaram para o supervisor, avisaram o que tinha acontecido e o supervisor disse para eles procurarem por mais 15 minutos e se não encontrassem era para eles acionarem a polícia. O tempo foi passando e ao meio-dia e 26 já tinha quase 1h30 que a Serenity tinha fugido, os funcionários ainda não tinham acionado a polícia e continuavam procurando ela dentro ali das instalações da Black Hill. Nesse momento, então, o supervisor chegou no local, ele ficou em choque em perceber que as pessoas ainda não tinham ligado para a polícia, sendo que ele tinha mandado esperar só 15 minutos, então ele mesmo pegou o telefone, acionou a polícia e avisou sobre a fuga da Serenity. A polícia então foi para o local, eles chegaram lá cerca de 20 minutos depois da ligação e começaram as buscas. Inicialmente, os policiais avisaram os pais da Serenity e pediram para que eles ficassem em casa porque pode ser que ela estivesse indo para casa de um dos dois, então era para eles aguardarem para ver se ela chegaria por lá. Entretanto, os policiais procuraram por todo o dia, os funcionários também, os pais da Serenity esperaram ela em casa e ela não deu nenhum sinal. Por volta já de 4h57 da tarde, os policiais avisaram a mídia local sobre o desaparecimento da Serenity e começaram então a divulgar a foto dela para que mais pessoas soubessem sobre e pudessem ajudar na busca. A polícia também fez buscas durante a tarde em várias casas da região, mesmo que não fossem tão próximas,
fazendas também, na própria instalação da Black Hill, mas não encontraram nada. É dito que eles vasculharam 40 casas nesse dia, porém, mesmo assim, nenhum vestígio da Serenity foi encontrado. Conforme a noite caía, também foram usados cães farejadores para buscar pela Serenity em toda a área de floresta ali em volta da Black Hill. Porém, 10 horas da noite eles ainda não tinham encontrado nada e então eles suspenderam as buscas por aquela noite porque estava em uma época de um inverno muito rigoroso e inclusive ia ter uma tempestade de neve naquela madrugada. As temperaturas chegaram a 5 graus durante a madrugada, então realmente não tinha como eles prosseguirem. Eles suspenderam as buscas e retomaram apenas às 7 horas da manhã do dia seguinte. Nos próximos dias, mais de 200 pessoas ajudaram nas buscas pela Serenity em toda a área de floresta em volta da Black Hill. Foram usados cães farejadores, cães cadáveres, também foi feita busca aérea usando câmeras térmicas. Mais de 65 agências estiveram envolvidas ali na busca pela Serenity. Todas as pessoas estavam mobilizadas, a polícia, os bombeiros, todas as autoridades ali da região. Então realmente foi uma busca muito grande que foi feita pela Serenity. Ao longo dos meses, a polícia chegou a vasculhar em 8.000 quilômetros ali de floresta em volta de toda a Black Hill. Eles também receberam vários telefonemas com dicas ou avistamentos da Serenity. Eles disseram que foram mais de 200 pistas que eles receberam e eles visitaram 36 países e 4 estados atrás da Serenity aí para checar esses avistamentos, porém mesmo assim eles não encontraram nada. O centro infantil Black Hill acabou recebendo muitas críticas da população depois desse caso, porque como eu disse, eles não tinham nenhuma câmera de segurança em um local onde eles tomavam conta de tantas crianças, ainda mais crianças que estavam passando por momentos difíceis, estavam ali enfrentando transtornos, e eles mesmos disseram que já tinham passado por situações de tentativas de fuga antes, e mesmo assim eles não tinham ali nenhum protocolo de segurança, não tinham nenhuma câmera para vigiar essas crianças, não tinham um protocolo em caso de fuga, como eu disse antes. Então eles foram realmente duramente criticados. Aqueles 2 funcionários que viram a Serenity fugir e mesmo assim não foram atrás imediatamente, acabaram sendo demitidos, e depois disso a Black Hill deu declarações dizendo que passaria por reformas nesse sentido de segurança para poder melhorar e trazer mais conforto ali e segurança para as crianças. Dentre essas mudanças que eles disseram que eles colocariam em prática, eles disseram que iriam manter agora sempre todos os rádios de comunicação em um canal principal, porque como eu disse aquela hora, quando a pessoa tentou falar sobre a fuga da Serenity, quase ninguém ouviu porque estavam em canais diferentes. Então agora, segundo eles têm um canal principal onde os rádios devem ser mantidos. Eles também têm sistema de alarmes nas portas, para que sempre que uma porta seja aberta ali sem uma senha ou alguma coisa desse tipo, dispare um alarme. Eles também criaram um protocolo em caso de fuga, né? Um protocolo ali que deve ser seguido, e inclusive esse protocolo diz que a polícia deve ser chamada quase que imediatamente quando uma criança realmente consegue fugir. E além disso também, eles estavam aí com planos de colocar câmeras de segurança, mas eu não cheguei a ver se de fato eles já implementaram isso. Bom, infelizmente a Serenity não foi encontrada até os dias de hoje e também não se tem nenhuma pista que possa indicar o que aconteceu com ela, para onde ela foi, se alguém pegou ela ou se ela acabou não resistindo ao frio na floresta e acabou morrendo. Isso porque não foi encontrado nenhuma pista dela, nenhum resto de roupa. Os cães também farejadores que tentaram procurar por ela não conseguiram chegar a nenhum lugar. Os cães cadáveres chegaram a sentir um cheiro na floresta, porém era um local com um inverno muito rigoroso, que ventava muito, então os cães acabavam perdendo esse rastro e não chegou de fato a descobrir o que era aquele cheiro que eles estavam sentindo. E então realmente não se tem ideia do que aconteceu com a Serenity naquele dia. É claro que existem algumas teorias sobre o caso. A teoria mais forte é de que a Serenity fugiu para poder fazer com que as pessoas procurassem por ela, assim como o pai dela tinha dito antes que ela costumava fazer. Porém, naquele dia, ela acabou entrando na floresta, caminhou muito, acabou se perdendo e não conseguiu mais voltar.
Quando a noite caiu, então, e a temperatura abaixou para 5 graus, ela tentou se esconder em alguma caverna, alguma gruta ou algum tronco de árvore ali para poder se aquecer, mas mesmo assim não conseguiu, afinal de contas era muito frio e ela não tinha levado nem mesmo um casaco. Então ela acabou não resistindo e morreu de hipotermia. Se isso de fato aconteceu e se ela de fato se escondeu em alguma gruta, algum buraco ou qualquer coisa assim, isso poderia ajudar a justificar o porquê de as pessoas procurarem tanto e mesmo assim não encontrarem nenhum vestígio dela, porque é realmente muito estranho uma busca tão extensa e tão forte ter sido realizada em 8 quilômetros ali e nenhum vestígio ter sido encontrado. É claro que existem outras teorias sobre o caso, algumas pessoas dizem que alguém pode ter passado e raptado a Serenity e levado ela embora naquele momento em que ela fez a curva na floresta. Porém, como eu disse, aquela rodovia é praticamente em linha reta, não tem outras estradas secundárias e as mulheres que tinham ficado observando a Serenity não viram nenhum carro passar em nenhum sentido no momento em que ela fugiu. Então, para a pessoa poder conseguir pegar a Serenity, ela teria que ter encontrado a Serenity naquele momento em que ela fez a curva, que aí a mulher não conseguiria ver, né? Teria que ter colocado ela em algum carro, dado a volta e voltado pela mesma rodovia ali, né? Para o sentido em que ela tinha vindo. Então, isso é bem improvável que a pessoa tenha pensado em tudo isso no momento ali em que ela viu a criança passando. É claro que não dá para descartar nenhuma hipótese, mas realmente eu acredito mais naquela primeira em que a Serenity acabou falecendo ali na floresta pelo frio. Foram levantadas outras teorias um pouco mais fantasiosas de que a família poderia estar envolvida ou até mesmo o centro infantil ali, né, a Black Hill, que poderia estar fazendo algum tráfico de crianças. Porém, eu acho isso improvável porque muita gente foi envolvida nessa história, teriam que todos os funcionários ali estarem envolvidos, as outras crianças também que viram a Serenity fugindo também teriam que estar envolvidas e aquelas mulheres, as testemunhas que viram a Serenity sair correndo pela rodovia também teriam que estar envolvidas. Então são muitas pessoas ali para simplesmente eles sequestrarem uma criança e eu acho improvável porque se eles fizessem isso com várias crianças, provavelmente eles teriam um método um pouco mais eficiente, né? Que não levantasse tanta procura, que a polícia não fosse tão envolvida. Então eu acho realmente improvável que essa teoria seja a correta. Sobre a família também, não tem porquê eles terem ido lá na Black Hill buscar a Serenity só para fazer algo de mal para ela. Ela já estava lá em tratamento, eles estavam indo visitar ela uma vez por semana, então realmente não tinha porquê. Eles eram pais muito amorosos que se preocupavam com a Serenity e estavam fazendo de tudo para que ela recebesse um bom tratamento e pudesse ali dar conta de todos esses problemas pelos quais ela estava passando. Bom, como eu disse, a gente não pode descartar nenhuma teoria, por mais que às vezes a gente não acredite muito, mesmo assim elas têm alguma ponta ali que pode ser um pouco válida, pode ser sim que alguém tenha passado e pego a Serenity, alguma coisa desse tipo, a gente não sabe, infelizmente, e pelo visto eu acho que esse caso não vai ser desvendado tão cedo, porque as buscas pela Serenity foram suspensas em 2021. Kevin Tom, o xerife do condado de Pennington, cancelou a busca oficial pela Serenity e deu uma declaração dizendo: "Acabamos de chegar a um ponto em que pesquisamos todos os pontos que podemos, em termos de onde faz sentido e onde ela poderia ter ido. Na ausência de novas informações, a busca por Serenity Dinard está sendo suspensa. A investigação permanecerá aberta e incentivamos o público a relatar quaisquer novas informações ou dicas. Nossos pensamentos e orações coletivos permanecem com a família de Serenity Dinard." Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.